porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você que chegou aí no YouTube, vocês que estão chegando aí no YouTube, vocês podem comentar, né, dar seu boa noite, a graça e a paz, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Você também que está chegando aí agora no Instagram. Oi, minha linda, Deus te abençoe, boa noite, querida. Querida Lidiane, que bênção ter você aqui conosco, muito bom, muito bom. Deus tem uma palavra para nós hoje, assim, muito animadora, muito motivadora, de muito ensino, e que vai, se nós capturarmos a mensagem do Espírito, nós seremos grandemente abençoados. Amém? Você também que está aqui no Instagram, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, em nome de Jesus. Estamos no 14º dia. Eu não me canso de olhar para o calendário, porque assim, é um desafio para mim. Eu tinha muitas limitações em estar aqui ao vivo. Foi um desafio para mim. Foi assim, eu estou aqui porque eu tenho certeza que Deus está comigo, mas está sendo um desafio, tanto pelas minhas limitações no digital, né? Quanto pelo fato de eu ter que perseverar nesse horário, então eu ter que reorganizar toda a minha agenda, toda a minha vida, para estar aqui pontualmente às 18 horas, para honrar um chamado do Senhor e para honrar as pessoas que estão acreditando, né, nesse projeto e que estão participando, porque eu não vejo vocês como seguidores, eu não vejo vocês como pessoas que estão aí passando e dão uma paradinha para ver, não. Eu vejo vocês como pessoas que estão junto comigo, orando comigo, participando comigo desse momento, porque eu tenho certeza que desse pequeno ato, dessa pequena atitude nossa aqui, Deus fará grandes coisas. Essa é a minha fé nesse trabalho e é nisso que eu creio. Deus impactará vidas através de nós aqui. E eu estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz porque Deus está me motivando todos os dias a estar aqui. Estou muito feliz porque vocês estão respondendo ao chamado do Espírito para estarem aqui comigo. Seremos uma multidão de servos semeando a palavra do Senhor nesses últimos tempos, nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Mas, enfim, eu vou fazer tudo para que facilite a vida de vocês. Então, sejam bem-vindos em nome de Jesus, que o Senhor Deus esteja, o Espírito de Deus esteja ministrando os nossos corações hoje. A palavra que Deus me deu hoje está em Hebreus. Se você estiver com a Bíblia, você pode ler comigo. Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Nós vamos ler alguns textos bíblicos aqui, mas a palavra partiu desse versículo. Então, tudo aquilo que Deus falou ao meu coração partiu desse versículo. Amém? Hebreus, capítulo 11, versículo 23, diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Ação. Deus me deu 4 atitudes que eu estarei ministrando aqui hoje, amanhã e domingo. Porque não vai dar para falar as 4 coisas que Deus me falou hoje, somente hoje. Eu não quero me alongar na live. Hoje, talvez eu fale 1 ou 2.
Mas se eu falar uma, dependendo da hora, eu vou parar, amanhã eu falo uma ou duas, e no domingo eu concluo o que Deus falou ao meu coração. Então, a primeira coisa que Deus falou ao meu coração é que, pela fé, Moisés foi escondido 3 meses, apesar do mandamento de um rei. Então, os pais de Moisés não temeram escondê-lo, embora estivesse contrariando o mandamento do rei. Olha que coisa séria. Então, a primeira coisa que Deus falou no meu coração foi isso que eu já falei para vocês. A fé não é um sentimento, a fé é uma ação. Sempre que você tem fé em Deus, relacionada a alguma coisa, você age em busca daquilo que você quer alcançar. Então, geralmente a gente associa a fé à imagem de uma pessoa que não se move, está prostrada, de joelho, chorando, esperando, né? A gente associa a fé, a gente lembra muito de Ana, quando Ana se prostrou, se ajoelhou e orou ao Senhor para que viesse o Samuel, não é isso? Mas a fé também é se prostrar, orar, né? Confiar no Senhor. Eu diria até que, dependendo da situação que você esteja vivendo, chorar diante do Senhor. Mas somente isso, somente o se prostrar, somente o orar, somente o chorar, essas atitudes não condiz com os modelos de fé que a Bíblia nos apresenta. Com a maioria, pelo menos. Aqui, principalmente em Hebreus. Em Hebreus. Os homens de fé na Bíblia, os homens e mulheres de fé na Bíblia, eram fervorosos em buscar o Senhor em oração, mas também eram guerreiros, eram ousados, eram destacados diante do povo. Ou seja, os homens de fé da Bíblia motivava multidões a partir das atitudes de fé deles. A sua fé, a minha fé, será reconhecida no céu pelas nossas atitudes. A sua fé será reconhecida no céu pelas suas atitudes. A sua fé será reconhecida no céu pelas suas atitudes. A minha fé será reconhecida no céu pelas minhas atitudes, pelas minhas determinações em alcançar aquilo que o próprio Deus colocou no meu coração. Então, a sua atitude e a sua determinação em buscar, em agir, em ter uma ação, uma atitude, em buscar aquilo que o próprio Deus colocou no seu coração, são a manifestação da sua fé. E são por essas atitudes que nós seremos reconhecidos no céu. Veremos hoje, as outras nós veremos amanhã e domingo. A primeira atitude que Deus me deu, aqui falou ao meu coração, em Hebreus 11, 23, é que a fé é determinada. Mais uma vez eu repito, a fé não é um sentimento. A fé, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Em outro texto, nós temos o Tiago falando que a fé sem obras é morta. Então, isso quer dizer que a fé não é um sentimento. A fé é atitude. E uma das atitudes da fé que o Senhor me mostrou aqui em Hebreus 11, 23, é que a fé é determinada. E para quem me conhece aqui, Karine está aí, seja bem-vinda, Karine. Karine está aí, ela me conhece e sabe que eu gosto de explicar as coisas em detalhes. Determinar, qual o significado da palavra determinar? Resolver, decidir. Você vai para o dicionário, significado da palavra determinar? Resolver, decidir. Determinação significa o quê? Firmeza,
coragem. Obrigada a vocês aí que estão clicando no coraçãozinho. Isso faz com que outras pessoas vejam o que está sendo apresentado aqui, ministrado aqui, e acessem a live, ok? Você também aí que está no YouTube, você curtiu, obrigada, glória a Deus. Se você comentar também, todas as ações, né, de retorno que vocês dão, tanto no Instagram quanto no YouTube, ajuda a que a mensagem chegue mais longe, chegue para mais pessoas. E é isso que eu quero levar essa mensagem para mais pessoas. Eu não quero me promover com isso, eu quero promover o Espírito de Deus, Deus, Jesus Cristo, a palavra de Deus. Amém? Então, se determinar e resolver, decidir, e se determinação significa firmeza, coragem, isso significa o quê? Que a fé é ação, que a fé é atitude. Vejamos o que diz, de novo, Hebreus 11, 23. Pela fé já nascido, foi Moisés, né? Pela fé Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Queridos, durante 3 meses, olha que atitude linda. Durante 3 meses, essa criança foi escondida. Mas os pais de Moisés esconderam Moisés durante 3 meses. Imagine o trabalho, imagine as dificuldades que os seus pais tiveram que enfrentar para mantê-lo escondido. Imagine abafar, como eu falei, o choro de uma criança durante 3 meses, dos vizinhos, dos soldados do faraó que andavam vigiando tudo, para ver se encontravam crianças escondidas, que, obviamente, eles, na hora que o rei deu o mandamento, né, entregou aquela mensagem com relação às crianças, assim como hoje, quando existe um decreto, quando existe uma decisão de uma autoridade para que alguma coisa seja feita, eles mandam fiscais, vão fiscalizando nos lugares para saber se aquela ordem do decreto foi cumprida. Antes também era do mesmo jeito. Certamente tinha soldados de faraós, de rua em rua, de casa em casa, verificando se ali tinha criança. Mas a Bíblia diz que, pela fé, durante 3 meses, os pais de Moisés o esconderam. E aí eu quero parar aqui e pedir para você, compartilha aqui no YouTube, compartilha essa live com alguém que precisa de uma mensagem de fé, de ânimo. Compartilha aí você no Instagram, alguém que está precisando ouvir essa mensagem. Compartilha com um amigo, o Espírito Santo vai te dizer aí. Compartilha com fulano, imediatamente você vai, clica aí no aviãozinho e pede e manda para alguém. Amém? Então, a Bíblia chama essa atitude de coragem, essa determinação dos pais de Moisés de fé. Pela fé, eles foram corajosos e foram determinados em esconder o filho durante 3 meses. E aí, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês com relação a isso. Não existe fé passiva. Não existe fé passiva que sempre espera acontecer. Aquela fé, né? Aquela atitude que eu falei no início, aquela imagem que às vezes nós temos daquelas pessoas prostradas de joelho, orando, chorando, clamando ao Senhor, esperando que Deus faça algo, não condiz ou não combina ou não se ajusta com as atitudes de fé dos grandes homens e mulheres da Bíblia. Olha, eu citei Ana aqui, porque no caso de Ana, ela orou, clamou e tinha que esperar pelo Senhor mesmo, porque ela é estéril, né? Ela era estéril. Mas, pela fé,
Ana foi até o altar, diante do sacerdote, porque ela não podia chegar lá. Culturalmente, ela era proibida de chegar naquele lugar. Mas ela, pela fé, ela foi ousada e determinada em ir até o altar e orar ao Senhor. É tanto que ela foi tida pelo sacerdote como que se estivesse bêbada. Então, a fé verdadeira, ela age. Ela vai em busca da promessa e do sonho que o Senhor mesmo colocou no seu coração e no meu coração. Queridos, eu estou aqui há 14 dias, todos os dias. Às vezes, até com uma pessoa de audiência, mas com a mesma alegria, como se tivesse 1 milhão de pessoas me vendo. Sabe por quê? Porque eu estou tendo atitude de fé. Deus me pediu, Deus me mandou, e eu estou aqui porque eu sei que não sou eu que faço, mas através dessas lives, através desses vídeos gravados, pessoas serão alcançadas, pessoas conhecerão a Deus, pessoas serão fortalecidas na sua fé. E é isso que eu tenho certeza, e é esse propósito que Deus teve, né? Quando disse, filha, todos os dias você vai ministrar a minha palavra. Eu tenho um projeto de vida, um projeto profissional, mas que, na minha percepção hoje, a prioridade é a palavra de Deus. E eu tenho certeza que, em obediência ao Senhor, Deus, que é justo e bom, vai me abençoar na minha área profissional. Amém? Quem crê nisso? A Bíblia não diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, assim, eu estou buscando a prioridade, que é o reino de Deus. E as demais coisas eu tenho certeza que virão pela fé. Mas as atitudes que eu preciso dar para alcançar tanto as pessoas que precisam dessa palavra, como para alcançar as pessoas que precisam do meu trabalho, eu preciso ter atitudes de fé. Como eu estava falando, não existe fé passiva, que sempre espera acontecer. A fé verdadeira age na direção da promessa. A fé verdadeira age na direção da promessa. A fé verdadeira luta pela promessa. A fé verdadeira defende. A fé verdadeira protege a promessa. Então, eu quero estimular você naquilo em que você tem fé em Deus, a entender que Deus precisa estar com você naquela promessa, naquele sonho. Deus precisa estar com você. Você não é autossuficiente para realizar, mas você precisa fazer a sua parte. A fé verdadeira, queridos, é corajosa. Olha a coragem dos pais de Moisés em enfrentar, em contrariar um mandamento de um rei. Eles não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. E isso me diz muito, sabe por quê? Porque o medo anula a fé. Na hora em que eu tenho medo, eu estou anulando a minha fé. Eu estou, vamos dizer assim, dando passos para trás em busca daquilo que Deus me deu, em busca das promessas de Deus. Se existe medo, guarde aí no seu coração isso. Se existe medo, não existe fé. O medo é antagônico com a fé. É o contrário da fé. O medo, a dúvida, é o contrário da fé. Onde existe medo, onde existe dúvida, não há fé. E aí eu estou falando para você aqui que a fé não é um sentimento, a fé é ação. Não tema enfrentar os desafios
Não tema enfrentar as suas limitações, não tema enfrentar aquilo que você ainda não consegue enxergar, as faltas, vamos dizer assim. Não tema enfrentar tudo aquilo que para você é difícil, quando Deus estiver te mandando fazer algo, ou quando Deus te der uma promessa, ou quando Deus te der um sonho. Não tema os desafios que estão entre você e a promessa de Deus. Não tema os desafios que estão entre você e os sonhos de Deus. Não tema os desafios que está entre você e tudo aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Quando Deus te ordena fazer algo, quando Deus te chama para fazer algo, quando Deus te pede para fazer algo, queridos, queridas, Ele está com você, te ajudando naquilo que só Ele pode fazer. Porém, você tem que ser ousado, corajoso, determinado para enfrentar os desafios que surgirem na sua frente. Amém? Então, eu quero entregar essa verdade divina hoje para você. A fé não é um sentimento, a fé é ação, a fé é atitude. A fé sem obras é morta. O que Deus pediu para você fazer? Quais foram os sonhos que Deus te deu? Que você está esperando que caia do céu, não vai cair. Porque Deus conta com você para realizar isso. Agora eu lembrei de um texto bíblico que todos vocês conhecem, que é aquele texto onde Moisés chega no Mar Vermelho e aí ele percebe que o faraó estava vindo atrás. E as pessoas, né, os hebreus começaram a murmurar, começaram a reclamar. Se era para nós morrermos aqui, por que você não deixou a gente ir lá como escravo mesmo? E aí, o que é que acontece nessa hora? Moisés corre para o Senhor, para orar ao Senhor. E aí ele começa a orar ao Senhor. E o que foi que Deus disse? Por que você está clamando a mim? Eu não lembro exatamente qual o capítulo de Êxodo. Por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Então, haja. Faça o que eu mandei fazer, Moisés. Eu disse para você vir por aqui, por esse caminho, porque é por aqui que você vai passar. Haja. Enfrente esse mar, que com o faraó eu resolvo. Amém? Então, eu quero deixar essa palavra para você. Essa palavra que Deus alegrou muito meu coração hoje, e eu tenho certeza que vai alegrar o seu também. Tenha todas as coisas que estão guardadas no seu coração e que você está esperando que algo aconteça de forma milagrosa e caia do céu, tenha isso como algo que Deus te entregou para resolver, te entregou para realizar, te entregou para fazer. Ele está contigo, fazendo a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada a vocês por estarem aqui mais uma vez comigo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, em o nome de Jesus. E amanhã, às 18h30, estaremos aqui falando mais 2 atitudes da fé.